Acho que nós vamos prosear um pouquinho, né? Eu queria fazer só umas considerações com vocês que aqui vieram. Em primeiro lugar, que hoje, nesse ambiente diferente, eu me senti assim, meio que em São Paulo, naquele café filosófico. Não é? Chiquérrimo. Então, assim, isso aqui é muito bacana. É difícil a gente ter isso aqui na nossa cidade. Então, assim, mais uma vez agradeço o Valdir por ceder esse espaço, porque realmente ficou muito bacana. E é sempre muito bom ouvir a Sandra. A gente ouve e não se cansa de ouvir. Eu vejo a doutora Maria Angélica que fica até assim com a boca aberta. Então, realmente, ela mora no seu coração e no nosso também. Porque realmente ela falou muitas coisas que a gente vivencia no nosso dia a dia, na prática do fórum. Eu vou fazer assim, algumas observações da parte jurídica, mas bem rápidas, mesmo para não deixar de ser uma prosa. Né? Eu acho que uma questão importante que a gente precisa é trazer sempre esse assunto para ser discutido, para ser debatido, para ser comentado. Eu ficaria muito feliz se essa nossa fala aqui hoje, a fala da Sandra, pudesse chegar para as outras pessoas que estão em casa através de um programa de rádio ou de alguma outra forma, porque quantas e quantas mães não estão nesse momento praticando alienação parental e talvez não tenham noção da destruição que está causando na vida do filho. Então, como seria bom se a gente conseguisse chegar a mais pessoas? E esse é o motivo da gente fazer essas discussões. É que as pessoas descubram o que é essa alienação parental e quão prejudicial ela é para os próprios filhos. Por isso que é importante esse alerta que a gente faz, a gente fala o tempo todo, né? O que é a alienação, qual o prejuízo que provoca, porque as pessoas precisam saber. Né? E precisam ter consciência do que é o prejuízo que causa para as crianças. Vou fazer uma pequena defesa aqui dos advogados, porque realmente a Marli falou, e às vezes a gente tem alguns casos mesmo, mas assim, eu penso que via de regra o advogado acredita na história do paciente, do cliente dele, né? Então isso fica muito difícil, às vezes, do advogado conseguir identificar se a mãe está alienando ou se aquilo é uma verdade, né? Porque o que a gente estuda de alienação parental, às vezes o alienante está tão convencido, por exemplo, da prática do ato falsamente de abuso sexual, que às vezes ele já vive aquilo como se fosse uma verdade. Então ele tem aquilo como se fosse verdade e transmite aquilo como se fosse uma verdade. Então às vezes para o advogado realmente é difícil, né? Agora, é importante que os advogados e nós todos que lidamos na área jurídica saibamos das consequências nefastas da prática para a gente poder ficar alerta quando estiver diante de um caso, né? Isso é muito importante. Uma outra questão que eu queria lembrar também, e a gente viu isso no filme da Morte Inventada, é que a gente fala muito da postura do alienante, a postura do alienante que prejudica e tudo mais, mas a gente não pode esquecer da postura do pai ou da mãe alienada. Porque no filme lá a gente vê uma moça que presta um depoimento que ela diz o seguinte, ela já é maior de idade, e ela diz o seguinte: olha, foi muito ruim, a minha mãe falava muito mal do meu pai, muito mal, mas eu ficava muito chateada com o meu pai também, porque o meu pai não reagia. O meu pai, ele se acovardou durante anos e anos, ele não fez nada para mudar essa situação. Então, a postura, às vezes vitimizada do próprio pai, é prejudicial. Por isso que é importante que os pais tenham, os pais ou as mães que estão sendo alienados, né, que estão sendo afastados da presença do filho, da convivência do filho, é preciso que eles também fiquem atentos e procurem uma ajuda, procurem uma solução através da justiça, através do consultório de um psiquiatra, um psicanalista, porque isso também mostra para a criança que ela não está sozinha. E isso vai lá na frente mostrar, não, mas o meu pai lutou por mim, ou minha mãe lutou por mim.
Então, é importante buscar os seus direitos, é importante tentar fazer cessar essa conduta desse pai alienante ou dessa mãe alienante. É muito importante a postura. E uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês também é que a alienação parental, ela precisa chegar na justiça sempre no começo. É muito melhor que chegue no começo. Então, precisa cortar o mal pela raiz. Então, se o pai ou a mãe está sendo vítima da alienação parental, procure ajuda. Não como forma de litigar, de tentar destruir o outro, mas como forma de tentar salvar a relação. Porque quando ela evolui, quando está lá na frente, já passaram-se anos e anos da separação e a criança alienada entrou na fase da adolescência, às vezes o resgate é muito difícil. A gente vê, às vezes, processo que termina quando a criança atinge os 18 anos e continuou a aversão do adolescente pelo pai ou pela mãe. Então é muito importante buscar logo no começo, não deixar a coisa evoluir. E nesse sentido de não deixar a coisa evoluir, é que eu vou falar do que eu mais gosto, né, Marli? Rapidinho, porque a Marli está dando sinal. A questão que a prevenção é muito importante, é ensinar, como diz a Sandra falou muito bem, que a gente tem que ensinar, né, determinadas condutas. Então, nós estamos com o programa das oficinas de parentalidade aqui em Uberaba e a gente tem alguns voluntários aqui na plateia hoje. Aqui. Esse programa ele visa também dar um alerta para quem está passando pelo processo de divórcio, em processo judicial. Eles são convidados, os casais estão sendo convidados pela justiça. O Dr. Habib está aqui, um exemplo de um juiz que expede convite, chama as famílias para participar, e lá nessa oficina são trabalhados todos esses conceitos aqui para mostrar para o casal o prejuízo que causa para a criança, para o filho dele, as determinadas práticas de alienação parental. Então, eu acredito muito na prevenção. Eu acho que é daí a gente começar lá no comecinho da separação mesmo, explicando o que não se deve fazer e, se fizer, qual é a consequência ruim que vai ter para o filho. Essa oficina de parentalidade funciona uma vez por mês e os juízes daqui, os 3 juízes da comarca, da vara de família, convidam as famílias e está começando a produzir alguns resultados já. E eu acho que era isso que eu precisava falar. Vai abrir para o público? Não. Tá. Só um minutinho. Eu só queria complementar, porque a gente vai falando e são tantas coisas. A Melanie Clark é uma psicanalista infantil que criou a técnica de análise infantil. Quando ela criou, ela achava que deveria se intitular como a escola, o trabalho de orientação emocional. Por quê? Porque essa prevenção você já faria de base. Porque aí você já trataria de pessoas, nós poderíamos fazer essa prevenção já no começo, para que não tivesse que chegar. Porque às vezes, o que eu acho difícil nisso é que trabalhar com o adulto, a coisa já está muito incrustada nele, o estrago está muito feito já. Então, às vezes, mesmo você orientando, você falando, você explicando, a pessoa sai de lá e faz exatamente o contrário, ou faz exatamente aquilo que você falou para não fazer. Né? Por quê? Porque nós estamos lidando com mentes, e as mentes às vezes já estão ali muito adoecidas, né? E aí às vezes só a orientação não chega naquilo. E como o tratamento é algo que às vezes demanda tempo e às vezes as fadas más já chegaram primeiro, então a coisa é mais difícil. A Marli disse que eu não posso falar, mas eu vou falar mais uma coisinha. Entregar o microfone para Miralda é um problema. Nessas oficinas a gente trabalha com as crianças também, ministrando a elas algumas estratégias para elas se posicionarem. Olha, mãe, me deixa fora disso. E dando algumas dicas. É claro que não é uma solução, mas é uma semente que já começa a ser lançada, né? Então é uma possibilidade. A gente também trabalha nas oficinas com as crianças e com os adolescentes, explicando para eles que eles não precisam ficar dando recados que os pais mandam dar um para o outro. Enfim, a gente também está tentando atingir. Mas é claro que
não é tão eficaz como um acompanhamento. E aí, com relação ao acompanhamento, só mais uma coisinha que eu acho que é muito importante, que nós, da Justiça, precisamos começar a aplicar mais rapidamente as penalidades previstas na Lei de Alienação Parental, aplicação de multa, inversão da guarda e o acompanhamento psicológico ou biopsicossocial que a família precisar. Era isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Mas eu estava cuidando do tempo, porque senão o nosso patrocinador ele vai ter custos adicionais. Ele tem que pagar hora extra noturna, não tem não? Mas é porque nós temos aqui vários recados. Primeiro, eu acho que nem precisamos de abrir para perguntas, porque o assunto realmente é complexo. E eu vou convidá-los para ficarem aí com os incômodos gerados, né? Porque eu acho que nos toca a todos. Vou ter que aumentar minhas sessões de psicanálise, sair daqui um pouco angustiada, mas eu acho que faz parte. E a gente tem que trabalhar essa angústia e ir lendo e buscando. E eu acredito que qualquer abertura agora para tirarem dúvidas, talvez vai ser mais uma tentativa de sair daqui aliviados na angústia, assim como eu também, tá? E para continuar essa temática, o Max, Araxá. Como vocês já perceberam, é um tema de extrema importância hoje no meio jurídico, na educação. Então, nós vamos trabalhar também esse tema a convite. Nós vamos fazer um prosa em família lá em Araxá. Nós fomos convidadas e eu achei muito bacana. E mais bacana ainda que nós vamos ter lá em Araxá 3 palestrantes de peso. Os 2 cineastas que escreveram A Morte Inventada, que primeiro saiu em vídeo, eles vão estar em Araxá debatendo o assunto, os 2 cineastas. E nós temos também o lançamento desse livro, que inclusive o Valdir está ali. Por favor, comprem, né? Porque senão não tem jeito da gente fazer mais eventos, porque o Valdir não vai patrocinar. Tem 50 aí para vender, não tem? Gente, esse livro, A Morte Inventada, né? E a palestrante, que é a Maria Luísa Valente, que é professora da PUC, é uma assistente social, que ela tem escrito muitas coisas sobre a alienação parental e a questão da guarda compartilhada. Ela também vai estar em Araxá. Então são 3 palestrantes de peso. E esse livro nós vamos lançar lá em Araxá. Mas quem já quiser aqui adquirir, depois só levar para o autógrafo dos autores lá. Então é importante que vocês adquiram esse livro aqui no Valdir, porque ele tem vários capítulos falando dessa temática, tanto sobre o viés psicológico, quanto sobre o viés jurídico. Ele está muito bacana, muito bacana. E o vídeo vocês podem assistir no YouTube, ou então adquirir o vídeo, né, que o Valdir não conseguiu trazer para vender, mas podem assistir no YouTube e vocês vão ver o que é o caos, a tragédia, a catástrofe de tudo isso que a Sandra falou, a repercussão, filhos adolescentes dando depoimentos de que foram vitimizados por um dos pais na questão da alienação. Então vocês vão ver aqui o reflexo de tudo isso que a Sandra falou e que são depoimentos reais, tá? E para contribuir, a Associação Brasileira da Criança Feliz é uma associação de combate à alienação parental. Ela tenta colocar em evidência. Hoje nós temos representações do Brasil como um todo. E eu entrei em contato com um dos diretores, que é de Pernambuco, então nós recebemos para distribuir para vocês gratuitamente essas cartilhas que vão ser distribuídas agora. Aqui vocês têm mais ou menos, né, informações da legislação, alguns artigos sobre a perspectiva psicológica da alienação parental. Levem isso e divulguem, socializem, levem para as escolas. Eu convidei através da secretária de Educação, né, uma participação efetiva aqui na livraria, mas pelo que eu estou percebendo, talvez ela não tenha sido tão representativa assim. Eu acho que na educação principalmente, é uma temática que tem que ser debatida, que tem que ser explorada,
tá? Porque muitas vezes o educador, ele não sabe com o que ele está lidando. E são N os casos que nós recebemos que a denúncia começou na escola, a criança dizendo que foi vítima de abuso sexual, né, na relação com o pai ou com o padrasto. E depois nós vamos acompanhando tal, e chegamos lá a uma concepção no judiciário de que realmente foi um caso de alienação parental. Então, às vezes, o profissional não preparado, ele vai ter uma fala de adulto com a criança que ele só vai incrementar a falsa ideia do abuso, por uma questão da alienação que já foi plantada, às vezes, por uma mãe vingativa, e a criança chega utilizando a própria linguagem da mãe, e muitas vezes o que o professor que não entende, que não consegue discriminar, ao invés de chamar esses pais, inclusive o genitor que está sendo, né, denunciado, não, já chama direto o conselho tutelar, e aí já chega no judiciário, muitas vezes com um relatório que os juízes não têm o que fazer a não ser suspender as visitas dos pais. Então, até que esses casos chegam no setor psicossocial, que a gente vai avaliar, vai acompanhar, há muitas tentativas de resgate das relações, algumas são muito frutíferas. Eu mesma já acompanhei um caso durante 2 anos de alienação parental. Era uma criança que chegou totalmente, né? As colegas estão aqui, podem dizer, é uma criança que chegou totalmente, né, alienada, doente, tinha todos os quadros, todos os sintomas de uma psicose. E, no entanto, essa criança foi ali resgatando essa relação com esse pai, tivemos que afastar essa mãe por um tempo ali na presença concreta. E depois esse menino, no decorrer de 2 anos, ele foi resgatando essa relação e foi se transformando numa outra pessoa. Aparentemente era muito doente e ele teve um grande progresso na escola e ele teve um grande progresso social. Nos últimos tempos, esse menino estava mais morando com o pai do que com a mãe. Tá? Uma mãe totalmente louca dentro desse perfil que a Sandra está dizendo. Então, fica aí a cartilha para vocês.